Olá, pessoal. Vamos falar aqui sobre o traíra Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente, que fugiu, largou o mandato e foi morar nos Estados Unidos da América. Os ataques do Eduardo Bolsonaro, frequentes, praticamente diários, numa tentativa desesperada de tentar defender o pai da cadeia, tem irritado, segundo uma colunista do Globo, até os aliados e advogados dos aliados que estão sendo processados, investigados e processados pela tentativa de golpe de Estado de 22 e do dia 8 de janeiro de 23. Nós vamos já, a seguir, falar especificamente do Eduardo Bolsonaro e essa irritação dos advogados. Antes, porém, eu gostaria de lembrar que amanhã, dia 25, é um dia importante para a política brasileira e para a democracia brasileira. Finalmente, a justiça brasileira vai transformar em réus o Bolsonaro e o seu bando de golpistas. Aí começa para valer o julgamento do ex-presidente por tentativa de implantar no Brasil, através de um golpe de Estado, uma ditadura com ele à frente. Então é um momento histórico e o nosso canal vai acompanhar tintim por tintim. Outro ponto importante, a situação está tão complicada do Bolsonaro e desses golpistas que aliados dele estão aguardando, esperando e dando como certa uma derrota por unanimidade na primeira turma. Vocês sabem que a primeira turma do Supremo é que vai julgar o Bolsonaro e esse bando de golpista. Ontem, o site UOL divulgou um texto com um título mais ou menos assim: julgamento de Bolsonaro anda mais rápido do que o mensalão, 14 vezes mais rápido que o mensalão. O título era esse. No canal UOL, do próprio UOL, eles entrevistaram a antropóloga Isabela Calil, da FESP-SP. E ela disse que nenhum dos prazos pode até estar indo rápido, mas nenhum dos prazos, absolutamente nenhum, foi atropelado pelo Moraes. Todos os prazos estão dentro da lei. E ela disse mais: há diferenças significativas entre os dois casos, tornando a equiparação perigosa e imprecisa. Agora vamos para o tema principal desse pequeno vídeo. Vocês sabem que o Eduardo Bolsonaro abandonou o cargo dele de deputado federal pelo PL de São Paulo. Na realidade, ele nunca representou para valer. Procurem, pesquisem a vida, as atividades, melhor dizendo, do Eduardo Bolsonaro como parlamentar. O que ele fez ao longo desses 6 anos? Porque ele foi reeleito. Ele foi eleito em 18, ficou 4 anos, foi reeleito em 22. Pesquisa. 6 anos como parlamentar, deputado federal, eleito com muitos votos, quando ele foi eleito pela primeira vez em 18. Veja o que ele tem feito por São Paulo. É bom fazer essa pesquisa. É importante fazer essa pesquisa. O Eduardo Bolsonaro, os irmãos e o pai, eles não saíram do palanque quando o Bolsonaro despresidiu o Brasil. E depois que ele foi derrotado por Lula, no dia 30 de outubro de 2022, eles nunca mais pararam um único dia de atacar a democracia brasileira, as instituições brasileiras e o Supremo e, claro, fundamentalmente, o Alexandre de Moraes. É isso que o Eduardo Bolsonaro faz todos os dias. Ele não trabalha como parlamentar. E para piorar a situação dele e da família dele, o desespero fez ele abandonar o cargo de deputado federal para ficar nos Estados Unidos conspirando contra o Brasil para tentar defender o pai. E esses ataques do Eduardo Bolsonaro à Suprema Corte e ao Moraes, segundo a colunista do jornal O Globo, Malu Gaspar, tem irritado os advogados. Os advogados, no anonimato, disseram o seguinte: se o Moraes acolher o pedido da defesa dos investigados agora, após as ameaças do Eduardo, fica parecendo um covarde, afirmou um dos advogados, ressaltando o impasse gerado por um ambiente hostil. Outro defensor de golpista disse o seguinte: isso cria um clima de animosidade com o Supremo
e o relator. O ex-presidente Bolsonaro também não tem uma postura muito conciliadora, e isso nos causa prejuízos. Um outro falou o seguinte: é, na verdade, uma novela mexicana, e a gente não sabe qual será o próximo capítulo. A avaliação entre os advogados é que, ao atacar o relator do inquérito e compará-lo a agentes de regimes autoritários, o traíra Eduardo Bolsonaro não só amplia o desgaste institucional, como também compromete estratégias de negociação e de extensão que vinham sendo conduzidas nos bastidores. Então está aí uma matéria importante que está lá no Brasil 247, no site. Com ataques a Moraes, Eduardo Bolsonaro irrita investigados por tentativa de golpe. Então o cara está atrapalhando o Brasil, porque ele está pedindo retaliações ao Brasil. Um senador e um deputado republicano, na semana passada, nós mostramos aqui, foram às redes sociais para criticar a postura do Hugo Mota, atual presidente da Câmara dos Deputados do Brasil. Esses parlamentares republicanos dos Estados Unidos fizeram isso a pedido ou instigados pelo Eduardo Bolsonaro. Então, o Eduardo Bolsonaro atrapalha tecnicamente a defesa do pai e ainda conspira contra o Brasil. Nós mostramos ontem, aí eu finalizo, o casebre que ele, a esposa e os filhos vão morar nos Estados Unidos. Na semana passada, nós mostramos também, baseado nos noticiários, que ele abriu, juntamente com outros sócios bolsonaristas, uma empresa em Arlington, nos Estados Unidos. Então é bom a gente ficar de olho bem abertos em relação a essa conspiração. Para o jurista Pedro Serrano, já cabe até um pedido de extradição contra ele, porque ele está conspirando contra o Brasil. E isso, na visão do jurista, é um crime. E não é qualquer crime, é um crime contra o Brasil, contra o país. E ele precisa ser responsabilizado por isso. É claro que tanto o Gonê, procurador-geral da República, como o Moraes recusaram apreender o passaporte dele. Eu acho que, politicamente, para o momento, é saudável. É saudável. Olha que eu já critiquei, mas depois de analisar bem a situação, eu estou mudando de opinião. O Gonê não atendeu ao pedido do PT e do Rogério Correia, deputado federal de Minas Gerais, para apreender o passaporte do Eduardo Bolsonaro. E o Moraes acatou, aceitou o parecer da Procuradoria-Geral da República. Politicamente, isso, no momento, nesse cenário, onde o pai dele, o Bolsonaro, será colocado no banco dos réus amanhã, dia 25, é interessante. É claro que, repito, Pedro Serrano, grande jurista, já disse que o Eduardo Bolsonaro está fazendo é crime. E se é crime, ele precisa ser enquadrado judicialmente. Obrigado, se inscreva e até o próximo vídeo.